Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o psicólogo Everton Calado. Vamos falar aqui do simpósio multidisciplinar de saúde mental, Nise da Silveira no coração do método. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Everton. Como surgiu a ideia de fazer um simpósio sobre a Nise? Bom, Endo, primeiramente, boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando, por esse tão importante canal de comunicação. E eu queria fazer questão de começar agradecendo a oportunidade de trazer esse grande convite, esse convite para nós mais do que especial, para a sociedade alagoana, não só para profissionais e estudantes de saúde mental, que é o nosso simpósio multidisciplinar, que vai discutir e atualizar, sobretudo, o método do trabalho da nossa querida Nise da Silveira. Quando é que acontece esse simpósio? Bom, esse simpósio será realizado nos dias 24, uma sexta-feira, e 25 de novembro, sábado, 24 à noite, a abertura, a conferência inaugural, e no sábado, o dia todo, com uma vasta programação, mas já estamos com as inscrições abertas, já estamos divulgando e pedindo que as pessoas realmente atentem, separem realmente um momento no calendário para participar desse momento de discussão. 24 e 25 de novembro. O local é o Maceió Atlantic Suites, que é o antigo Meliá, fica ali na Praia da Jatiuca. E a gente vai ter nessa oportunidade um evento realmente que, embora seja pago, está no valor muito acessível, e tem algo de especial nesse evento, que na verdade ele é autossustentável e visa arrecadar verbas também para doação à Casa das Palmeiras, que é a casa criada por Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, dos anos 50 ainda. A gente tem um número aqui de contato para quem quiser fazer inscrição, tem o 98803 8370. 98803 8370. Quanto está a inscrição, doutor? E só ressaltando, esse número você consegue falar com a Ângela, que é uma das nossas organizadoras, coordenadoras do evento, fala diretamente com ela. E o evento a gente está colocando R$50 para profissionais e R$30 para estudantes. Um valor irrisório mediante a estatura da proposta e do evento em si, sobre a Nise da Silveira. O simpósio multidisciplinar, isso faz jus ao que Nise da Silveira trabalhou? Bom, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente cria e pensa esse evento, eu gostaria até de registrar um pouquinho de como esse evento surge, até para a gente entender como se torna um simpósio. É que eu, como professor, sou professor pesquisador da área de saúde mental, junto com um grupo de alunos, a gente começa a discutir, a montar um projeto de pesquisa. Na ocasião, eu estava parte do corpo docente de uma instituição privada, e a gente pensou, olha, vamos pesquisar sobre a psicologia alagoana, ou a história das ideias psicológicas alagoanas, A psicologia em Alagoas, ela tem 40 anos, ou mais do que isso, e a gente queria explorar um pouco o que Alagoas produziu, isso nesse contexto dos 200 anos de Alagoas. Então, naturalmente, a gente esbarra em dois grandes nomes, dois grandes ícones, que ao mesmo tempo são meio que desconhecidos, sobretudo das novas gerações, mas não tão somente, que é a Nise da Silveira, nossa psiquiatra, e o alagoano Arthur Ramos. Para você ter ideia, Wendel, o Freud trocou cartas com o Arthur Ramos. Pouquíssima gente sabe disso. Enquanto a Nise da Silveira, ela foi correspondente, ela estudou com Jung, E daí, essa ideia de estudar a psicologia, e chegando ao nome Nise da Silveira, a gente percebe que o nome de Nise não cabe tão somente na psicologia, nem mesmo na psiquiatria, na saúde mental, porque a obra, a vida, aquilo que ela produziu, foi além realmente de muitas áreas. Ela é ícone na terapia ocupacional também, e na verdade ela extrapola os limites da própria ciência. Mas na verdade, quando a gente diz que esse simpósio é multidisciplinar, essa é a constatação que a gente chega, multidisciplinares, que quer dizer muitas disciplinas, muitos saberes que se agregam, por isso que é simpósio. Muitos saberes somos nós, porque a Nise ela não é multidisciplinar, ela não é mesmo somente interdisciplinar, ela é mais do que isso, ela é transdisciplinar.
a Nise da Silveira, a sua obra, a sua história, seus livros, conceitos, mas sobretudo o seu método, a prática que ela realizou, atravessa realmente a ciência, a saúde mental nos seus vários campos, descamba para a arte, para a filosofia, para a cultura, e essa é a constatação que a gente chegou. Um simpósio multidisciplinar, porque a gente está convidando muitos profissionais de modo especial, estudantes, claro, da psicologia, da medicina, da terapia ocupacional, do serviço social e da enfermagem, que são as áreas principalmente envolvidas, né, no campo da saúde mental, mas aquele que aprecia cultura, filosofia, literatura, encontra em Nise uma fonte inesgotável. Quem vem participar aqui? Quais são os convidados desse simpósio? Então, a gente está trazendo pessoas, na verdade, pessoas que se dispuseram, que desejaram vir, que são verdadeiras autoridades quando falamos em Nise da Silveira. Aí vale a pena eu retomar um pouco do que eu contava sobre como surgiu a ideia. Uma das minhas alunas, no caso a Ângela Farias, que é também parte da diretoria de uma ONG, a ONG Tesseranda, que é uma ONG que trabalha com a imagem da mulher, da memória, uma ONG aqui do estado, abraça comigo esse projeto. Ela faz uma viagem ao Rio de Janeiro, isso em meados desse ano, julho, por aí, e ela vai, ela visita e se apresenta nas duas grandes instituições, grandes no sentido da realização mesmo, que a Nise deixou como seu grande legado. O famoso Museu de Imagem Consciente e a Associação Casa das Palmeiras, ambos no Rio de Janeiro. Certo. E lá chegando, ela teve contato exatamente com a Marta Pires, né? Primeiramente, ela é recebida pela secretária, que coloca ela em contato com a Marta Pires, que é artista plástica, colaboradora da Casa das Palmeiras de Nise da Silveira desde os anos 60, conviveu 2, 3 décadas trabalhando dia a dia com a Nise da Silveira, e também com Jean Pierre, o psiquiatra, o Dr. Jean Pierre, que é um psiquiatra também de uma grande importância na história da Casa das Palmeiras, hoje é o diretor responsável, e que desde os anos 80 também é colaborador, tendo convivido diretamente com Nise da Silveira. E no que a gente estava nesse movimento de articular a vinda deles para Marcel, muito por desejo deles, e uma coisa impressionante, Wendel, foi o seguinte: quando a Ângela, em nome do nosso grupo de pesquisa, chega nessas instituições, o que é que eles dizem? Que nunca um estudante ou alguém ligado à academia, à pesquisa, tinha vindo diretamente de Alagoas para buscar informações sobre Nise da Silveira. Isso me espantou a Ângela, e eles ficaram tão animados com esse interesse nosso de ir lá buscar informação, se apresentar, querer saber mais sobre a Nise, que se propuseram a vir a fazer esse evento, tanto que estão vindo realmente sem pedir honorário, sem nada, pelo prazer de vir falar de Nise da Silveira e dessa história. O simpósio também tem o Bernardo Carneiro Horta, não é isso? Isso. O Bernardo Carneiro, ele é um plus, ele surge como um plus, ele abraça também a ideia. Foi quando a gente começa a entrar em contato com o Bernardo. Bernardo, para quem não sabe, o Bernardo Horta, ele é o biógrafo, o último biógrafo, de certa forma, o único, talvez oficial, que escreveu o livro Nise da Silveira, Arqueóloga dos Mares, que deu origem ao filme estrelado pela Glória Pires, premiadíssimo, né? Nise no Coração da Loucura, O Coração da Loucura. E o Bernardo, ele começa a conversar com a gente, a ideia inicial era que ele pudesse mandar alguns livros para a gente trazer no evento, mas ele disse: não, eu quero ir. Recebeu vários convites na época do lançamento do filme, não foi possível por questão de agenda, mas ele se dispôs e também está vindo, é um grande jornalista, um grande publicitário, e até pela presença do Bernardo, que conviveu os 12 últimos anos de vida de Nise da Silveira, ali ao lado dela, colhendo informações, depoimentos, frases. Ele é um cara assim, apaixonado pela Nise, e quer trazer um pouco também dessa experiência que ele escreveu, na verdade, não foi uma biografia da Nise, foi o que ele chama de biografema, que é uma outra forma de narrativa, e por isso mesmo ele faz questão de que a gente tenha nesse momento do simpósio também jornalistas, publicitários, gente da área da comunicação,
para acompanhar também o trajeto do trabalho dele junto à Nise. Quando se tem um trabalho desse, dá a sensação, ou você chegou a abordar um pouco disso, de que é preciso fazer justiça, a Nise, aqui em Alagoas? Veja só, eu queria me colocar, né, eu sou professor, sou da área da saúde, etc., mas eu queria me colocar como um mau exemplo, no seguinte sentido. A gente está justamente nesse momento tão especial de 200 anos, celebrando os 200 anos de emancipação política de Alagoas, e é quando a gente meio que para pensar nos nossos grandes ícones, né, da ciência, da tecnologia, do esporte, da cultura, enfim. Mas, às vezes, a impressão que a gente tem é que a gente fica só nessa coisa do ouvir falar, da referência. E, de modo especial, eu estou fazendo esse movimento de descobrir Nise da Silveira, estou lendo, estou me aprofundando na história dela. Nise da Silveira não é uma mulher de se ouvir falar. Nise da Silveira a gente tem que conhecer. Eu faria a seguinte comparação. Assim como o próprio Freud, o grande pai da psicanálise, a Nise da Silveira tem uma saga, ela tem uma caminhada, uma trajetória pessoal belíssima que, por si só, já justificaria nós, enquanto alagoanos, termos ela como uma grande referência. E não só do passado, mas atemporal, como é, na verdade, o próprio inconsciente. Eu diria mais, Wendel, eu diria que Nise da Silveira a gente tinha que aprender na escola, de tão importante e de tanto orgulho que ela nos enche a cada vez que a gente vai descobrindo essa história linda dela na saúde mental. A gente vê que isso daqui é um primeiro simpósio e surge acho que talvez de uma carência de mais informações, talvez. Como surgiu? Como foi a caminhada até chegar ao simpósio? Como vocês se juntaram? Como vocês discutiram, configuraram esse simpósio? Então, justamente, a gente parte dessa perspectiva do reconhecimento da história do povo alagoano, da sua identidade e da sua subjetividade, né? Não sou historiador, não me arriscaria a falar nisso, mas do ponto de vista da psicologia, né? É uma terra onde a gente, ao mesmo tempo, é marcado pela beleza da paisagem, a natureza nos agracia sobremaneira, mas ao mesmo tempo é uma terra de gente muito sofrida, de gente oprimida, é um estado assim, ainda com índices de violência, de analfabetismo muito grande, e é um estado onde nós, da psicologia, mas que fazemos saúde de uma maneira geral, saúde pública, saúde coletiva, temos uma missão árdua, dura, diariamente, quando a gente se compara com a dificuldade de reconhecermos nossa própria história. E aí, pensando nisso, nós somos, aqui em Alagoas, mais de 3.000 psicólogos inscritos, inclusive o Conselho Regional de Psicologia está dando um grande suporte no nosso evento. Quando a gente pensa que de Alagoas, de Maceió, lá de Bebedouro, de uma casa lá de Bebedouro, saiu uma mulher com 15 anos de idade, né, que vai se formar em medicina, no começo do século XX, numa turma de 158 homens, uma mulher que vai ser presa política na era Vargas, acusada de comunista, uma mulher que vai revolucionar a psiquiatria no Brasil com repercussão e reverberações na saúde mental do mundo todo. A gente pensa, será que dá para se contentar, e entenda bem o que eu estou colocando, em tomar Nise apenas como objeto de homenagens? Não que as homenagens não sejam justas e todas serão sempre poucas, mas a Nise, ela mesmo em vida, daí a história da biografia com o Bernardo, ela era totalmente contra qualquer culto à personalidade. Ela não se deixava raramente gravar, dar entrevista. A própria ideia de biografia ela tinha muita resistência, né? Ela não admitia qualquer culto à personalidade. Então a gente pensou o seguinte, e por isso chegamos ao nome dela: quem de Alagoas pensou, produziu, criou do ponto de vista do método, da ciência, de conceitos, da terapêutica, e nós temos, claro, o nome de Nise como algo que se impõe. Então, a gente como pesquisador, e a partir dessa necessidade que Alagoas precisa produzir conhecimento científico sobre Alagoas, a gente percebe
que não podemos desvalorizar, desmerecer Nise, não naquilo que ela é digna de homenagem, mas naquilo em que ela é atual. A nossa perspectiva desde o início foi o seguinte: a Nise tem algo a nos dizer hoje. E não é à toa que a gente está trazendo gente que vai falar de Nise com conhecimento de causa. Gente que estava lá, falando metaforicamente, no chão da fábrica, no fazer com a Nise. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Everton Calado, psicólogo, está aqui trazendo informações sobre o simpósio multidisciplinar de saúde mental Nise da Silveira no Coração do Método, que vai ser realizado nos dias 24 e 25 de novembro, no Maceió Atlantic Suites, o antigo Meliá para os mais antigos, né? Isso. E você pode se inscrever, é aberto a todo o público interessado, né? É um convite para a Sociedade Alagoana. Quando a gente coloca que o público-alvo são estudantes e profissionais da saúde mental, é uma organização da ideia, porque na verdade a Nise tem algo a dizer a todos nós. Você pode ver, ter mais informações pelo 98803-8370. A gente vai para um intervalo, voltamos já com o programa Ponto de Vista. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o psicólogo Everton Calado. Estamos aqui falando sobre o simpósio multidisciplinar de saúde mental, falando Nise da Silveira no Coração do Método. Para o alagoano que não conhece Nise da Silveira, qual foi a contribuição dela para a psicologia e para a psiquiatria? Bom, quando a gente traz esse título, eu queria começar pensando nessa questão. A gente está fazendo aqui, está brincando, né, artisticamente, está parafraseando o título do livro, aliás, do filme, né, que foi gerado a partir do livro do Bernardo Horta, Nise, o Coração da Loucura. A gente fala no Coração do Método justamente para, como eu dizia,
a gente ir além da simples homenagem à figura da Nise, que merece, mas a gente se ater, sobretudo, àquilo que ela faz, aquilo que ela trouxe, a prática terapêutica revolucionária que, a partir dos anos 40, o Brasil vai ter e vai assistir com a doutora Nise. Por isso que a gente fala no coração do método. É interessante notar que, pensando nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, né, nos asilos para loucos e tantos nomes que a gente ainda traz, a gente vai ter uma perspectiva que hoje é objeto de debate a partir da perspectiva da reforma psiquiátrica, mas que ali no início do século XX, aqui no Brasil, propriamente falando, a gente vai ter algumas coisas que foram apresentadas, isso nos anos 40, como, para aquele momento, eu poderia até dizer assim, era uma reforma. Eram mudanças, eram avanços, que eram o eletrochoque, que era o coma insulínico, que eram certas formas de tratar que se pronunciavam como inovadoras. Lobotomia também? A lobotomia, sim. Sobretudo a lobotomia, na verdade, bem retratada naquele clássico filme do Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. E a doutora Nise, que ela volta de um exílio do serviço público, vamos dizer assim, que ela foi presa política, tinha passado no concurso logo depois que se formou médica, passa 8 anos sem direito a exercer a profissão, volta ao serviço público, no Engenho de Dentro, né, no Rio de Janeiro, no hospital psiquiátrico, e ela se depara com esses novos tratamentos que vão ser ensinados e vão ser colocados para ela como aquilo que de moderno haveria para ser aplicado na recuperação, no controle, recuperação na verdade não, né, no controle daqueles pacientes. E Nise, ela se espanta, isso é um ensinamento dela, né? A gente tem que estar sempre se espantando e se indignando com aquilo, com a violência, com a falta de critério, com a inumanidade, eu diria, daquelas práticas. E ela simplesmente se recusa. Ela diz, não vou fazer isso. Ela desacredita naquela terapêutica e diz não. Diz não porque ela não concebe, ela que foi oprimida, que viveu a experiência da prisão, da tortura, da falta de liberdade, da privação, e não podia conceber que qualquer coisa dessa natureza pudesse ser terapêutico para quem quer que seja. E a Nise se recusa. Eu queria até fazer uma autocrítica, um parênteses, a gente fala a Nise com uma certa petulância, certa intimidade, mas nossos convidados, a gente conversando com eles, né, no WhatsApp, etc., é um respeito encantador, só se referem como doutora Nise, né? Então, a gente aqui nordestinamente, falando da maneira mais solta, a doutora Nise, ela então é relegada a um trabalho, a uma categoria menor, dentro da estrutura daquele grande centro psiquiátrico, na verdade, 4 grandes hospitais conjugados, e ela vai para a chamada sessão de terapêutica, era assim que se chamava, terapêutica ocupacional. E o que era essa sessão de terapêutica ocupacional? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas você tem acompanhado algumas discussões sobre trabalho escravo, sobre formas, né, desumanas de se fazer alguém trabalhar e produzir para um sistema, para alguma lógica. E a terapêutica ocupacional que se tinha era pegar os pacientes, os internos, né? Os ditos loucos, esquizofrênicos, enfim, aqueles que estavam numa condição realmente mais inalcançável para a psiquiatria, e eles tinham que fazer tarefas, afazeres domésticos ou coisas assim mais degradantes mesmo, de estar recolhendo fezes, enfim, coisas que eles, na verdade, estavam trabalhando com toda uma insalubridade, com toda uma falta de condições, e aquilo era tido como terapêutico. Como terapêutico. Eram fazeres que supostamente seriam terapêuticos, sem critério nenhum, e a partir disso que a doutora Nise começa a também não aceitar aquela realidade, começa a propor uma outra maneira de se trabalhar, e ela introduz
a arte, a expressão, a cultura, com pintura, estilogravura, com música, com dança, várias linguagens, várias formas de expressão, também atividades ocupacionais, que esse termo é muito importante a gente entender. Ocupacional não tem a ver com passatempo, e aí os nossos colegas, as nossas colegas da terapia ocupacional sofrem muito esse preconceito de falar terapia ocupacional, pensa que é passatempo, quando na verdade são atividades da vida diária, dotadas de sentido, significado. E aí não é à toa que a Nise da Silveira também é uma pioneira no campo da terapia ocupacional. E ela dá um outro sentido àquelas atividades, ela organiza, ela sistematiza e faz aquelas atividades, sobretudo artísticas, um canal de expressão, muitas vezes para pacientes, sobretudo esquizofrênicos, cronificados, que não tinham qualquer tipo de comunicação, de expressão com o mundo à sua volta. Então, nasce aí uma outra forma não de psiquiatria, mas realmente de saúde mental. Quando se pensa nessa Nise da Silveira, e o que ela entendia como loucura? O que ela entendia como expressão do inconsciente? Que conceitos ela trabalhou de forma mais revolucionária, digamos assim, ao trabalhar essa parte que você acabou de falar da terapia ocupacional? O que é que ela mexia, de certa maneira, e que método ela criou que trouxesse uma evolução para esses pacientes? Pois bem, outra coisa assim fantástica da doutora Nise, ela não admite rótulos. Então, eu poderia dizer, a doutora Nise era uma psicanalista, ela era freudiana e a partir de Freud tentar... Não. A doutora Nise leu muito Freud, sobretudo a psicologia analítica do Jung, mas era uma intelectual de literatura, grande estudiosa de Spinoza, das artes, da filosofia, da ciência como um todo, de Machado de Assis, de Dostoiévski, enfim. Então, o inconsciente... para Nise, dialoga muito mais com a perspectiva arquetípica, junguiana, mais do chamado inconsciente coletivo. Do ponto de vista teórico, isso é o que mais ancorou, né, o trabalho da doutora Nise, mas mesmo assim a gente não pode ter isso de uma maneira estanque, né? Porque, como falei, a doutora Nise não cabia em qualquer adjetivo, né? A arte de ser doutora Nise circulava por muitos universos. Mas, desse ponto de vista teórico, né, o que ela vai ter de semelhança, de proximidade com as ideias do Dr. Carl Gustav Jung, né, que era o chamado príncipe da psicanálise, depois o grande dissidente do Freud, era encontrar na loucura e nas expressões mais ocultas do inconsciente, na verdade, uma transcendência do humano, onde a atemporalidade do inconsciente, que já é apontada por Freud, ela não estava só no nível individual. Então, quando ela permite que os pacientes, da maneira mais livre possível, num ambiente acolhedor, afetuoso, pudessem desenvolver pinturas, as diversas formas de arte, com a maior liberdade possível, o que ela acaba encontrando, justamente o que eles acabam produzindo, são expressões universais como as mandalas, né, que atravessam a história de toda a mitologia humana. Mas, de toda forma, eu sou sincero em você, de dizer que quem mais realmente, com certeza, vai poder nos trazer esse relato, esse testemunho sobre essa experiência de trabalho que atravessa décadas e está até hoje exposta como objeto de estudo no Museu da Imagem do Inconsciente, são os nossos convidados, o Dr. Jean-Pierre, o próprio Bernardo, a gente está falando dele como jornalista, etc. Mas ele foi lá, ele estudou, ele foi do grupo de estudos com a doutora Nise, assim como a Marta Pires foram colaboradores e foram, não sei se cabe a expressão com a doutora Nise, né, braços direitos, porque na verdade o que ela conseguiu ao longo da vida dela foi unir muitas mãos. Então, justamente esse evento é para trazer essas pessoas que fizeram isso
esse trabalho com a Nise e eles nos revelarem, digamos, aquilo que para nós a gente está nesse ouvir falar. A gente reforça o simpósio, né, o simpósio multidisciplinar de saúde mental, Nise da Silveira, no coração do método, né? Ele é um simpósio que vai acontecer nos dias 24 e 25 de novembro, no Maceió Atlantic Suites, o antigo Meliá, e você pode se inscrever pelo telefone 98803-8370. Nise, inclusive, pode-se dizer que Nise tem uma participação no que hoje a gente pensa de reforma psiquiátrica? Eu diria que mais do que uma participação. Eu diria que o trabalho da doutora Nise, as suas contribuições lá nos idos dos anos 40, foram talvez, eu arriscaria dizer, a semente mais profícua, mais produtiva em solo brasileiro do que a gente chama hoje de reforma psiquiátrica. Só para você ter uma ideia, na verdade, as ideias e a prática, a produção da doutora Nise e dos seus colaboradores, né, dos seus pacientes, que ela chama de clientes, ela vai nos ensinar a chamar de clientes, de alguma forma anteciparam aquilo que seria o grande movimento da antipsiquiatria que eclodiria, né, na França, na Inglaterra, nas décadas seguintes. Então, na verdade, o movimento chamado da antipsiquiatria, que no Brasil vai tomar a face da luta antimanicomial, vai ser muito influenciada pelo italiano Franco Basaglia, mas que também vai contar sobretudo com o nome do doutor inglês Ronald Lange, né, que conheceu a doutora Nise, que se encantou e também se inspirou a partir daquilo que ela desenvolvia no Brasil, assim como o Jung também falava, né, dos esquizofrênicos brasileiros sendo tratados por pessoas que não têm medo do inconsciente. Então, quando a doutora Nise subverte a ciência, subverte o discurso hegemônico da loucura, quando ela recoloca o dito louco num lugar de respeito da sua expressividade e, portanto, da sua humanidade, da sua subjetividade digna como a de qualquer um de nós, ela ali nasce ou faz nascer, eu diria, a reforma psiquiátrica brasileira. Sem dúvida, ela é precursora, ela é pioneira, e se nos anos 40 a gente pode, olhando para esse momento, anos 40, anos 50, que é quando surge a Casa das Palmeiras e o Museu de Imagens do Inconsciente, a gente costuma dizer que a Nise da Silveira é uma mulher à frente do seu tempo. Eu vou mais longe, ela está à frente do nosso tempo ainda hoje. A gente ainda não conseguiu acompanhar a doutora Nise. Ela continua pensando à frente da gente. Como muitos intelectuais e pensadores, só será compreendido depois de algumas gerações, né? A gente vai para otimismo, né? A gente vai para mais um intervalo, a gente volta já. Estamos aqui com o psicólogo Everton Calado, falando do simpósio multidisciplinar de saúde mental. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza.
A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o psicólogo Everton Calado. Estamos aqui falando do simpósio multidisciplinar de saúde mental, NISE no coração do método. Doutor Everton, a gente falava da reforma psiquiátrica. Para o nosso telespectador que ainda não sabe o que é essa reforma psiquiátrica, o que ela é e como ela tem se dado no Brasil atualmente. Ok. Primeiramente, em relação a esse tema, eu diria que é preocupante se a população, se a sociedade ainda não entender, não tiver clareza do que é a reforma psiquiátrica. Por quê? Porque a reforma psiquiátrica é uma realidade. Ela já está materialmente instituída por lei, desde a Lei 10.216 de 2001, né? Mas, apesar disso, apesar dessa institucionalização, a gente ainda não tem, na verdade, a devida adesão social, cultural e mesmo política, muitas vezes dos nossos próprios gestores, da concepção e do paradigma que a reforma psiquiátrica nos convida a ter e a pensar. Por quê? Porque quando a gente fala de reforma, né, quando é que você reforma sua casa, seu apartamento? É quando algo está velho, e velho no sentido pejorativo, negativo, não dá mais conta, né? É uma coisa antiquada. E aí a gente vai ter uma forma de tratar, de fazer psiquiatria, de fazer saúde mental, de cuidar dos ditos loucos ou de quem sofre mentalmente de alguma forma, em formatos, em estratégias que, na verdade, já se mostraram historicamente, estou falando de séculos mesmo, e falando de vários lugares do mundo, que não funcionam, que não curam, que não tratam, que não recuperam e que, na verdade, se impuseram e se mantiveram por décadas a fio, falando mais agora do século XX até o seu final, porque atendia a interesses de uma lógica de indústria farmacêutica, medicamentosa e de uma série de fatores que potencializavam esse jogo onde eu, interditando ou retirando uma pessoa do convívio social, sob a justificativa de tratamento, na verdade, motivado por outros interesses. E aí não tem como falar de reforma psiquiátrica justamente sem falar de história lá atrás, né? A gente passa a loucura desde lá na Grécia como manifestação divina, na Idade Média como possessão demoníaca, como crime, como falta moral, os loucos historicamente sendo presos, torturados, mortos, encarcerados. E é surpreendente que no século XXI a gente tenha resquícios dessa lógica, mas hoje no Brasil temos mais de 100 mil CAPs, inclusive Alagoas é um dos estados que proporcionalmente mais tem CAPs, mas a rede de atenção psicossocial, que é o formato sistemático da reforma psiquiátrica hoje, ainda necessita da atenção, de um apoio, de financiamento, de gestão, para que se estruture. Antigamente, eu vou ser bem simplório, bem simplista, mas assim, antigamente você colocava no manicômio. Certo. Você trancava a pessoa. Isso. Como classificar uma pessoa como se classificava uma pessoa que merecia estar trancada? Qual era o limite da loucura? Bom, se você pensa essa questão historicamente, a gente eu digo, né, a ciência, né, a psiquiatria, enfim, prendia ou encarcerava ou retirava do convívio por um critério de conveniência moral, social subjetivo e econômico. Não era pura e simplesmente
a partir de um diagnóstico, né? Porque a gente vai ter uma generalização, um preconceito, que é esse que ainda resiste, de imaginar que todo mundo que tem algum sofrimento psíquico, ele é igualmente, ou quase que igualmente periculoso à sociedade, ou uma ameaça, etc. E aí você vai ter, ali até os anos 70, né, a gente ainda nem sonhava, na verdade, com o Sistema Único de Saúde, que daqui a pouco, se a gente não abrir os olhos, se a gente der bobeira, a gente vai agora lembrar do SUS com saudade, mas naquela época a gente sonhava com o SUS, enquanto toda uma rede hospitalocêntrica privada lucrava a partir da loucura. Então, até hoje... Eram praticamente condenados à morte, né? Ou pelo menos a prisão perpétua. Dificilmente uma pessoa saía do... É porque esse sair implicava não só uma rejeição social, às vezes a rejeição ou a impotência da própria família e às vezes de si próprio, né? As pessoas, a gente tem relato disso até hoje, e por isso que a gente briga para que a reforma psiquiátrica avance e se consolide cada vez mais, para que a rede substitutiva ela esteja plenamente organizada, porque a gente vai ter pessoas com histórico de internação de 30, 40 anos, que se sair hoje, não tem para onde ir, não tem com quem ficar. Isso daí, inclusive, foi debatido aqui na Assembleia Legislativa por muitas vezes. Quem trazia geralmente esse assunto era o deputado pastor João Luiz, e ele dizia, olha, centenas de pacientes foram jogados, sigo a palavra deles, nas ruas, muitos deles sem famílias, e foram retirados. O quadro é realmente esse? Existem pessoas, eu junto a essa pergunta, que jamais terão possibilidade de voltar ao convívio social? Eu vou lhe responder com a doutora Anísia da Silveira, né? A Anísia Silveira, quando ela funda a Associação Casa das Palmeiras, que subsiste não existe até hoje, eu diria subsiste pelo seguinte sentido: a Casa das Palmeiras não recebe recurso financeiro, apoio governamental nenhum, estadual, municipal, federal, e em 2006 foi objeto de um incêndio que se suspeita tenha sido criminoso. Então, o que a gente está aqui homenageando é essa realidade da Casa das Palmeiras, lá no Rio de Janeiro. Por que eu estou trazendo um exemplo? Porque a Casa das Palmeiras, ela funciona como um externato, né? E ela é o modelo básico do que foram os núcleos e do que são os centros de atenção psicossocial que estão espalhados por todo o Brasil hoje, como eu disse, muitos em Alagoas. Então, você vai ter pessoas que hoje tiveram seus laços familiares, sociais, comunitários praticamente e totalmente destruídos, exatamente pela perversão dessa lógica excludente que condena uma pessoa sem crime. E aí a gente tem que ter cuidado com esse argumento a favor da lógica manicomial, quando a gente diz assim, se a pessoa sair, ela não tem para onde ir. Mas a reforma preconiza que essa pessoa tenha uma estruturação em rede, né? Além dos CAPs, as chamadas residências terapêuticas, o programa de volta para casa. Enfim, se você lê a Lei 10.016 e todas as resoluções, toda a legislação que foi produzida a partir dela, está previsto, está preconizado toda uma série de estratégias que dão conta desses desafios que a desinstitucionalização, que a liberdade Mas o Estado traz. brasileiro, e quando falo Estado, falo o município de Maceió, um município, eu sempre cito geograficamente Mata Grande, porque é o mais distante da capital. O município de Mata Grande, o município de Craíbas, o município de Canapi, ele tem estrutura para essa reforma psiquiátrica, de tipo, ele consegue contemplar com os CAPs ou com os atendimentos, não sei se o PSF abriga uma situação dessa, mas eles conseguem contemplar essa reinserção social? Veja só, eu fui coordenador de um CAPS, eu trabalhei no CAPS, trabalhei com saúde mental, conheço, convívio, colegas valorosos, não só psicólogos, médicos, assistentes sociais, que fazem a reforma psiquiátrica em Alagoas, e eu diria
temos grandes e respeitados nomes, gente na UFAL, gente na saúde mental do Estado, que fazem com verdadeiro heroísmo a luta pela bandeira da reforma. Por quê? A reforma psiquiátrica, ou a RAPS, a readaptação psicossocial, ela não pode ser entendida recortada do SUS, da saúde pública, da saúde coletiva, que há muito tempo está sendo vitimada no processo de deslegitimação, onde o velho argumento de que a gente eu digo Estado, né, ou certas políticas, sucatear para, a partir disso, contestar a sua qualidade e justificar um modelo privatista a partir do momento que aquilo que é público não funcione. Para você ter ideia, isso que está acontecendo de cima para baixo. A gente tem um ministro da Saúde respondendo agora por delação, por propina, quero nem entrar nesse mérito, mas que tem uma carreira política totalmente financiada por setores privados, né, da indústria de medicamentos, por exemplo, que começa a acenar pela volta dos manicômios, contestando a eficiência do trabalho do CAPS. Aí quando você fala aí do interior, né, nos grandes centros já não é fácil, né, não é nem 1000 maravilhas, né, apesar do esforço, sobretudo dos trabalhadores de saúde mental, dos usuários, dos familiares, mas foi sobretudo a partir dos trabalhadores de saúde mental que a reforma se tornou uma realidade no Brasil, fazem um trabalho heróico. Por quê? Não é fácil fazer uma reforma se você não tem o material da reforma, para pegar a metáfora que eu estava usando. A gente tem problemas sérios de financiamento, como todo o SUS, a gente tem problemas sérios de gestão, como todo o SUS, mas é preciso também botar o guiso na sociedade. O que é que acontece com os CAPs? E já virou uma gíria, expressão, os CAPs são minicômios, né? Se tornaram pequenos hospitais psiquiátricos, onde aquilo que era feito em grande escala, agora é feito em escala menor, e lá no interior, é uma realidade que eu conheço de dentro, as pessoas passam e apontam, e ali estão os doidos e outros termos pejorativos. Se a sociedade não se sensibiliza, não abraça, não acolhe e não se sente reconhecida nesse trabalho, a ponto de fazer uso, por exemplo, do controle social nos conselhos de saúde, nas conferências, dos nossos legisladores, dos nossos governantes, vai ser mais uma política pública fadada ao fracasso, exatamente porque a gente não entende a lógica do que é uma política pública. Ela é uma resposta do Estado à demanda da sociedade, mas a sociedade tem que demandar. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, a gente está indo para o nosso último intervalo, eu estou aqui com o psicólogo Everton Calado, nós estamos falando aqui do simpósio multidisciplinar de saúde mental, NISE no coração do método. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o psicólogo Everton Calado. Estamos aqui falando do simpósio multidisciplinar de saúde mental, NISE no coração do método, que vai ser realizado nos dias 24 e 25 de novembro, no Maceió Atlantic Suite. Também você pode fazer as inscrições pelo telefone 98803-8370.
psicólogo Everton Calado, a gente falava da reforma psiquiátrica. Na parte do CAPS, quando a gente analisa o fato, exemplo, eu vou citar um exemplo de um caso que eu pude acompanhar em Penedo, exemplo. A irmã cuidava de uma ex-paciente de um manicômio, e nesse caso ela dizia o seguinte: olha, nós somos bem atendidos, o CAPS funciona, mas em alguns casos eu tenho que praticamente dedicar a minha vida a ela por causa do medicamento, por causa de alguns, ela é muito irascível, isso daí mexe um pouco. Você falava da sociedade. O quanto da sociedade, o quanto da família e o quanto do Estado, como eles repartem essa responsabilidade com um paciente que tem problema de saúde mental? Bom, primeiramente, tirando o paciente desse lugar de paciente, no sentido de alguém passivo e objeto dos cuidados ou intervenções, enfim. Reconhecendo dentro da possibilidade de cada situação, qual a autonomia, qual o protagonismo que é possível para esse sujeito, esse usuário, essa pessoa de direitos, assumir e conduzir a sua própria vida. Veja só, a gente tem, pegando esse dispositivo, que é o principal, mas não o único, né, do paradigma da reforma, que é o CAPS. O que é o CAPS? Eu perguntava isso aos usuários que eu fazia entrevista quando eu os recebia. Perguntava: você sabe o que é o CAPS? Por que você está aqui? O CAPS é um centro de atenção psicossocial. É um centro porque a gente está pressupondo que, como todo centro, temos uma periferia. Ou seja, não é somente ali, naquele espaço, entre aquelas paredes, com aquelas oficinas que sejam, que está acontecendo essa atenção, muito mais do que uma assistência ao tratamento. Uma atenção psicossocial que deve ser compartilhada por toda a sociedade, por toda a família. Vou dar o exemplo, assim, eu acredito que mais clássico e mais pontual de como se traduziria ou se traduz, do ponto de vista da sociedade, da comunidade, essa atenção psicossocial para que haja uma verdadeira reinserção social, né? É através da geração de renda, né? O que é que faz a gente responder por nossa vida? É a gente produzir, ganhar dinheiro, trabalhar, não só pelo dinheiro, mas pela questão da dignidade, da afirmação. Então você tem uma legislação, e que bom que isso é um avanço da sociedade de direitos, que promove oportunidades para pessoas que têm deficiência física, né? Mas a pessoa que tem algum tipo de sofrimento psíquico, um diagnóstico chamado transtorno mental, ela é vítima de um preconceito que, na verdade, não está tão protegida nesses espaços sociais, de modo que a exclusão, ela muitas vezes vai ser sutil, vai ser desfacetada, né? Então, isso é uma questão. A outra, quando a gente fala do poder público, e novamente implicando a sociedade e as famílias, né? É primeiro que o reconhecimento de que a pessoa que sofre de um transtorno, ela não foi sorteada numa loteria biológica, né? Ela está numa condição possível, humana, de existência, que, primeiro, é muito mais comum do que a gente imagina, porque dados da Organização Mundial de Saúde coloca, por exemplo, a depressão como uma das principais causas mortes, sobretudo entre pessoas jovens também, assim como o suicídio, a dependência química, que entra no rol do sofrimento psíquico. A gente começa a viver numa sociedade que cada vez mais vê eclodir casos de síndrome do pânico, de ansiedade generalizada, celebridades, o padre Fábio Melo, para pegar o exemplo mais recente, indo à frente das câmaras, para dizer o seguinte, Wendel, o sofrimento psíquico é uma realidade existencial que não dá para a gente ignorar e lavar as mãos quando o problema não é com a gente. Então, não é só o Estado, o governo, a família, mas é uma questão que socialmente e eticamente precisa implicar a cada um de nós, sem dúvida nenhuma. Quando se pensa nesse sentido, no caso disso, a família que tem, se falou de que não é um sorteio biológico muitas vezes, mas há uma hereditariedade em alguns casos. Qual a responsabilidade da família nesse campo? Veja só, a perspectiva de que exista em alguns quadros, de fato já insinuadamente comprovada,
a algo de hereditário, enfim, isso ainda, pelo menos até onde eu conheço, né? Não, claro. É muito parco, né? É pouco significativo a ponto de a gente poder cravar isso, né? Na verdade, é uma frase que eu costumo repetir de um autor que eu vou ficar devendo aqui. O que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é o oceano. E a doutora Nise, ela era exemplar na perspectiva do reconhecimento do mistério da alma humana e do que é a loucura, exatamente porque quando a gente fala dessa trajetória, e a gente vai ter esses graus de comprometimento da consciência, do psiquismo, a doutora Nise trabalhou justamente com uma classe de ditos loucos, esquizofrênicos, mais comprometidos, né? Alguns sem qualquer tipo de comunicação, e ela revelou eles como, através do método, né, como verdadeiros artistas. Ou seja, o respeito ao mistério do que é a alma humana precisa prevalecer. Em relação às famílias, a gente costuma dizer o seguinte, só sabe quem está lá. Eu sou professor, às vezes em sala de aula, eu faço a seguinte provocação para os meus alunos, né? E a gente está numa sociedade em que alunos se levantam com revólveres e atiram em colegas. É verdade. Então, eu faço a pergunta, quem aqui, eu não preciso responder, mas quem aqui, eu pergunto até você, Wendel, quem aqui não conhece alguém que cometeu suicídio, que sofre de depressão, que sofre de síndrome do pânico, que tem ansiedade generalizada, que toma um ansiolítico, que toma antidepressivo, às vezes por conta própria. Ou seja, a gente pensa nessas sintomáticas, nessas problemáticas, nas diversas formas de sofrimento, não há para ter uma linha tênue de onde começa a normalidade, onde termina a normalidade. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando das nossas famílias, né? E a família, sobretudo, ela precisa estar atento, e a reforma preconiza isso, ao cuidado, ao reconhecimento dos direitos civis, né, os direitos individuais, que resguardam aquela pessoa, mas, sobretudo, o direito à liberdade, que essa é a perspectiva, eu acredito que maior, da nossa luta antimanicomial. A gente chega ao final do nosso programa e eu queria encerrar com uma pergunta. Por que Nise é tão necessária hoje? A Nise é necessária hoje justamente por causa dos tempos que nós estamos vivendo, né? O Bernardo Horta, que é um dos nossos convidados, costuma dizer assim, uma pessoa feito a Nise, ela costuma vir ao mundo só a cada 100 anos, a cada 50 anos. Acho que no Brasil, com todo respeito a todos os militantes da reforma, da luta antimanicomial, ainda não veio outra Nise, né? Então a gente precisa se voltar, ouvir as lições dessa mestra, reconhecer a história, como eu falei, a saga do seu trabalho, para buscar inspiração, sobretudo no momento em que o que está mais ameaçado na sociedade brasileira hoje é justamente a sua liberdade, que no caso ela foi frontalmente ferida e está sendo diariamente frontalmente ferida na sua expressão política, que é a democracia. Quero agradecer, Everton, e parabenizar pelo simpósio multidisciplinar de saúde mental Nise da Silveira no Coração do Método. Será realizado nos dias 24 e 25 de novembro, no Maceió Atlantic Suites, o antigo Meliá. Você pode se inscrever no simpósio pelo 98803-8370. Conheça Nise da Silveira, eu quero agradecer, muito obrigado. Muito obrigado também, Wendel, obrigado a todos que acompanharam, espero ter colaborado. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.